Olá, bem-vindos! Está a começar o programa Aviva a Minha História. Este programa ela visa narrar ou simplesmente contar história de superação. E hoje comigo trago um irmão muito especial. Ele chama-se Gildo Carimo Sebastião. Ele tem uma história para nos contar, mas antes disso, permita-me primeiramente louvar a Deus pela minha vida, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo Felipe Chicamice, também louvar a Deus pela vida do nosso pastor e presidente internacional. Ele chama-se Márcio Araújo. Ele está neste momento, nesta hora, em Brasil, o homem incansável, o homem que sempre tem orado por nós, o homem que tem sempre intercedido por nós. Nós, na verdade, louvamos a Deus pela vida deste homem, porque é um homem, na verdade, muito abençoado. Também louvar a Deus pela vida do nosso diácono, o homem que está por detrás das câmeras. Nós louvamos a Deus por este homem, em nome do Santo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim como eu havia dito, que hoje trago um irmão muito especial, o nome dele é Gildo Carimo Sebastião. Irmão Gildo Carimo Sebastião, antes de ser irmão Gildo, quero acreditar que eras alguma coisa no mundo. Amém. Amém. Mais uma vez estou aqui para ilustrar o meu histórico neste programa, Aviva a Minha Alma, Aviva a Minha História. Então, começo por contar que eu antes estava também enquadrado de composição no mundo, sem saber antes qual é a diferença de estar no mundo e viver com Cristo, de estar no mundo vivendo nos desejos da carne. Então, é deste modo que eu estou aqui para demonstrar aquilo que eu pude superar na minha vida. Então, eu quero deixar bem claro que o meu antes era um antes muito trágico, porque entendi que viver sem Cristo é viver vazio. Então, eu estava vazio sem Cristo e, de fato, estava morto, porque comecei a aprender na Igreja do Senhor. Então, foi uma vez que o líder da Igreja Avivamento para as Nações estavam a escalar o bairro, numa tarde que eu estava a padecer de uma enfermidade nos olhos e não tinha bem uma explicação clara do ocorrido para ter aquela enfermidade, mas estava a perder a visão aos poucos. Estava a ter dificuldade em observar coisas a olho nu. Então, sempre que estava fora, ao ar livre, com um pouco de brilho do sol, os meus olhos doíam muito, ficavam vermelhos, eles lacrimejavam. Então, neste dia, passado semanas, tentando medicar no hospital, tentando ver se posso andar com chapéus para proteger-me do sol, mas nada se passava. Então, foi deste modo que minha mãe, nesta mesma tarde, tive um livramento na minha vida, conheci a Jesus por completo. Foi que o homem de Deus, Felipe Chicamice, o seu filho na fé, o Domingos, Mateus Binto, estavam a escalar o bairro da Casquinha. Então, eu estava a ajudar a minha mãe nos deveres de casa. E minha mãe pediu aos homens de Deus para que possam se assentar e almoçar, passar uma refeição com a gente. E neste dia, no fim desta refeição, pediu-se uma oração, e onde se fez a oração de livramento e cura. E, de fato, depois da oração que tivemos, o homem de Deus disse: filho, venha à igreja e seja a última pessoa a sair. Eu, naquele momento, recebi como uma palavra normal, porque era antes de ter transformado a minha mente, era antes de ter um novo estilo de vida. Eu só recebi aquela palavra e me mantive com ela. Eu já participava das igrejas, mas não tinha uma dinâmica maior do que é buscar Cristo, do que é viver Cristo. Então, nesse dia, eu recebi a palavra. No dia do culto, participei ao culto, saí mais cedo. Então, onde eu encontro com o pastor, enfim, ele tem sempre o costume de cumprimentar todos os servos, os que servem Jesus Cristo na casa de adoração. Então, ele para e me diz: jovem, é o que eu disse, seja a última pessoa a sair da casa, seja a última pessoa a sair da igreja. Porque eu não entendia o porquê daquela palavra, mas eu entendia que, agora entendo que foi preciso aquele momento de aprendizado observando, ou poder alcançar algumas coisas que hoje eu tenho, alguns chamados que hoje eu possuo. Então, é de fato que a minha transformação, meu antes e depois, é algo muito surpreendente, porque
Até no bairro e na comunidade as pessoas perguntam: jovem, mudaste muito, como assim, o que aconteceu? A mudança que ocorreu para mim, nem sempre podemos ver do pior para melhor, mas sim, foi algo surpreendente, porque mesmo sem vivendo, cometendo crimes, mas sem Cristo nós estamos vazios e estamos condenados à morte, porque não cremos no ungido de Deus. Então, passado a frequentar os cultos depois da visita que eu tive na casa, da primeira oração que eu tive com o homem de Deus a impor as mãos sobre a minha vida, então tive a dinâmica de servir com o conselho da mãe, de sempre o conselho dos pais, de sempre ir à igreja. Sempre todos nós, como jovem, como criança numa casa, temos sempre ouvido nossos pais dizendo: filho, vai à igreja para que possa viver algo melhor, vai à igreja para que possa despertar algo que está oculto na tua vida. Então nós como jovens pensamos sempre em curtir, pensamos sempre em desfrutar a nossa vida, vivendo nas libertinagens, pensando que é a liberdade. Então o meu antes e o depois é ilustrado desse fato, que antes tinha uma vida normal, mas com enfermidades estranhas, enfermidades que sempre vinham para impedir algo, uma obra, para que eu possa alcançar. E a enfermidade da cegueira, que eu nunca tive um registro desde criança, mas naquele ano tive. Eu acho que era para a exaltação do santo nome de Jesus Cristo, como uma palavra diz. Diz que tem enfermidades que não levam à morte, mas sim para a exaltação do nome do Senhor. Então a enfermidade que eu passei era uma enfermidade que me fez chegar à casa de Deus. Eu entendo que nem tudo diz que todo bem, todo mal e o bem cooperam para aquele que crê no Cristo Jesus. Hoje eu tenho a certeza dessa palavra. Porque sem essa enfermidade batesse à minha porta, eu acho que não estaria com os irmãos hoje, frequentado a mesma igreja, não estaria com uma dinâmica, não estaria crescendo no espírito. Então, um bocado. Amém, amém. Bem, assim como o nosso irmão Gil de Sebastião acabou de dizer que sem Cristo estamos condenados à morte. Então, quando você conhece a Deus, qual é a experiência que você teve, uma experiência profunda que você teve com Deus? Amém. Além de milagre que Deus fez na sua vida. Amém. E a experiência que eu tive com Deus é o que eu explico sempre. Nós dentro de uma família sempre temos aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. Ele sempre tem nos fortalecido nas intercessões por todo o seio familiar. E sem mesmo entendermos, nós estamos protegidos onde nós estivermos, mas é necessário uma intervenção divina para que possamos seguir um bom caminho. Então, a enfermidade, um acidente, um ocorrido, por vezes nos leva ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. Então, eu entendo que agora, como possuo o conhecimento das palavras, das escritas sagradas, eu entendo que eu posso ilustrar alguns ocorridos na minha vida com algumas passagens que alguns apóstolos antes de mim já vinham passando. Diz que Saulo era o homem que foi chamado, denominado de Paulo, mas antes ele era perseguidor da igreja de Cristo. Ele era perseguidor dos servos. Então, foi no momento que ele teve o encontro com Jesus que ele caiu do cavalo. Então, nós temos às vezes uma queda em nós mesmos. Temos uma queda que nós devemos reconhecer, que nós estamos a servir a quem, estamos a buscar a quem, estamos a seguir a quem. Então, de fato, eu entendo que o encontro que eu tive com Jesus foi desde o momento que eu fui gerado. Porque até hoje eu me recordo de uma coisa muito incrível. Eu tenho uma lembrança incrível da minha infância. Eu estava antes a brincar com alguns amigos no Mataquane e esconde-esconde. Então eu parei um dia, olhei para o céu e era uma época que estava assim, morrer muitos jovens, muitas crianças, por atropelamento ou algo natural. Então eu olhei para o céu e disse: Senhor, por favor, me guarde ali que chegue um dia que eu me case, tenha uma família. Então aquela palavra proclamada naquele momento, eu sinto que foi um concerto, uma aliança que eu fiz com Deus, sem se perceber. Mas isso me dá a remeter hoje. Deus já tinha um propósito, Deus já tem um propósito com todo aquele que crê, que nasce na sua presença. Ele tem preparado um caminho. Diz a palavra do Senhor que se meditar na minha palavra, na minha lei, de dia e de noite, e caminhar no meu concerto, não se apartando nem para a esquerda nem para a direita, tudo quanto fizer prosperará. Então tudo que eu tenho feito hoje, tenho obtido a prosperidade, não prosperidade só financeira, mas também espiritual. Tenho entendido as coisas espirituais num nível que
eu não tenho como explicar, porque eu tenho pouco tempo, poucos anos servindo a Jesus, mas carrego já um conhecimento muito apurado. Então eu entendo que eu sou Deus, porque a palavra do Senhor diz, quem precisa da sabedoria diz, tema ao Senhor, no livro de Salmo 111, versículo 10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu entendo que o propósito que eu tenho na casa de Deus vem com este caminho, que eu obtendo a sabedoria para poder dar a entender a alguns que não têm entendimento. Porque tem uma palavra que muitos sabem, até os descrentes sabem, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E diz a cabeça que não regula, o corpo é que paga. Então estou aqui para mostrar o meu antes e depois. O meu antes e depois é retratado de várias maneiras. E o meu depois, que é agora que eu estou a viver, é uma bênção. Eu vivo uma bênção, eu reconheço que eu sou uma bênção em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor também é viva. E esse conhecimento que eu tenho aqui a ilustrar é por eu estar sempre na casa de Deus, seguida com a instrução do homem de Deus. Eu não entendia antes o porquê daquela palavra permaneça na igreja e seja a última pessoa a sair. Agora eu entendo, é para adquirir todo o conhecimento que vem do alto, porque eu estou aqui hoje reconhecendo que sem o Senhor não sou nada. Mesmo que tivesse forças humanas, não poderia suportar. Diz que a destra do Senhor provém a vitória verdadeira. Eis que sou vitorioso em Cristo que me fortalece. Graças a Deus. Queremos ir a um pequeno intervalo, queremos beber um pouco de água. Estamos aqui a contar uma história, na verdade, história de superação, uma história muito interessante. Então, queremos encorajar a ti que tens uma história para nos contar. Entre em contato conosco através da nossa página e você poderá entrar em contato conosco para que nós possamos, na verdade, vir contar a sua história. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta. Queremos também agradecer a toda a audiência, a você que está a nos ver, a você que está a nos assistir. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, em nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dizer mais uma vez, nós estamos aqui do outro lado das câmeras, que é o nosso diácono José, o homem incansável, o homem que está sempre atrás das câmeras. Nós louvamos a Deus pela vida deste homem e pelo empenho e o trabalho que ele tem feito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atenção, o nosso convidado aqui, ele já, na verdade, nos contou a sua história, ele já falou daquilo que ele era antes, no passado, e também temos a indicação, temos a noção que ele também está a servir. Ele também, além dele estar a servir, ele tem um chamado. O irmão Gildo, queremos conhecer o teu chamado. Graças a Deus que eu hoje entendo por que eu estou na casa também para a Antes era um homem que temia também, como muitos jovens. Tendo em mente que se eu estar a frequentar uma igreja, vão me dar um papel para poder estar ocupado lá. Então, eu com o passar do tempo, meditando e ouvindo as pregações, entendi que o chamado é de Deus. Ele, desde que nós nascemos, mesmo que antes não conheçamos a porta da igreja, nós já temos um chamado para servir na casa de Deus. Então, o chamado que eu apresento sobre a casa de Deus é um chamado muito amplo, mas tem mais a ver com a liderança dos jovens. Tem a ver mais com a dinâmica, o crescimento no espiritual, também tanto como no físico, para que possamos estar seguros. Diz a palavra, e nós podemos também estar fortificados no poder de Cristo Jesus. Então, antes, quando nós somos dados a segunda chance, eu senti um pesar em mim. Eu fiquei, se eu estou a servir a Deus, mas antes o que eu era, não pode estar contra isso que eu tenho hoje. Então, com alguma explicação dos homens de Deus na casa também para as nações, eu sempre deixo
a entender as minhas dúvidas. Então eles me explicam, diz que eis que tudo se fez novo, a palavra de Deus, e Deus diz. E todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a minha vida eu entendi que tudo antes que eu vivi, eu cometi alguns erros, passaram. Fui dado uma chance nova para poder efetuar algumas coisas. Então, nesse exato momento, eu estou a servir na Casa do Flamengo para as Nações como obreiro. Diz a palavra de servir como obreiro aprovado, não para os homens, mas sim para Deus. Então, demonstrando perante a Deus, perante a face de Deus, que eu quero servir a Ele. Ele me capacitou com os dons espirituais, que é um dos dons das línguas estranhas. E neste mesmo dom que Ele me capacitou com as línguas estranhas, eu fui entender que nós devemos buscar, porque diz no Espírito Santo Ele concede o dom a cada um como Ele bem entender. Então, Ele também pode ceder aquilo que é o pedido do seu servo. Diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Então, agora eu busco com zelo o entendimento das línguas estranhas, como também os sinais que nós temos já registrado. Diz, esses são os sinais que seguirão aquele que crê. Nós, sobre crer, nós podemos já operar milagres maravilhosos em nome de Jesus Cristo. Então, o foco que eu tenho na casa de Deus é servir. E sendo servo, eu estou conectado à videira verdadeira. Eis que a videira, ela me dá força para suportar algumas coisas. Diz que nada será fácil no mundo, mas tenhamos bom ânimo. Então, o ânimo que eu carrego hoje, servindo a igreja, servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo, para a edificação do templo do Senhor, é esta. Enquanto tudo quanto Jesus me capacitar para fazer, eu estou lá. Porque eu, se ficar limitado a algumas obras, o Espírito Santo não pode trabalhar para mim, não pode trabalhar dentro de mim. Então, essas são limitações que eu sirvo. Minha mãe diz que sempre não há barreira para o mover. Então, eu me entrego como sacrifício vivo ao Senhor e Ele me usa de diversas maneiras. Me usa também para poder ter visões, como a palavra diz no livro de Joel 2, capítulo 2. E os jovens terão visões, essa visão que nós estamos a dar à igreja, estamos a dar para poder edificar a igreja em poucos anos. A igreja já tem uma visibilidade que muitos já há 10 anos não têm. Então isso mostra que a dinâmica, não só tudo colocar nas mãos de Deus, porque Deus também nos colocou em nossas mãos algumas autoridades. Porque nem sempre que um irmão pode vir até nós pedindo ajuda em oração, nós podemos falar, vamos à igreja, orar por aqui lá. Não, eu entendi que no exato momento que a pessoa suplicar e crendo que Jesus pode salvar, e por intermédio desse homem que está na frente dele, reconhecendo como homem de Deus, nós declarando a palavra, as coisas vão acontecer. Então, de fato, que hoje eu sirvo com zelo, sem procurar contender entre irmãos, porque eu sei qual é o meu posicionamento. Eu posso estar a auxiliar alguns líderes, até pode ser na pregação, porque também tenho um chamado como obreiro, o ministro da palavra. Tem também uma área muito ampla, que é também do secretário, de líder, dos jovens. Então, tenho como líder também dos próprios obreiros. Então, é por aí mesmo onde eu queria chegar. Obreiro e vice-líder do jovem. Sendo jovem, como tem sido a sua experiência trabalhar com jovens? A experiência está sendo agradável, porque nós conseguimos até entender uma acerca do domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então o domínio próprio tem que fazer parte de nós, porque senão vamos se irrar facilmente. Porque Paulo exorta, não seja fácil em se irrar, mas tardio em responder. Então nós estamos lidando com jovem, uma camada nova. Devemos ter sempre uma mão aberta para aqueles novos convertidos. Há uma festa no céu quando um homem se converte. Então nós devemos estar abertos, não olhando para aquilo que ele foi antes, mas aquilo que ele vai ser. Nós devemos olhar no amanhã daquelas pessoas que se convertem em Cristo Jesus. Então, como há uma área muito vasta a trabalhar, então eu tenho também a ouvir muito. Tenho muito espaço de ouvir para aprender. Isso que tem se exortado muito aos jovens. Porque se formos orgulhosos demais, não vamos ter espaço para aprender. E os que sabem e querem nos capacitar vão estar calados, porque nós se achamos muito sábios. Então é isso que acontece. Deixamos o Espírito trabalhar em nós, em todo lugar, em toda hora. Dentro e fora do templo nós estamos trabalhando. Não porque podemos operar milagres dentro da igreja, não, mas em todo lugar que aquele que crer, pedir e suplicar ao Senhor, por intermédio dos homens de Deus, estaremos lá para fazer acontecer a obra. Amém, graças a Deus, graças a Deus. De facto está a ser uma bênção até aqui
porque o nosso Deus é Deus que abençoa, é um Deus que transforma e é um Deus que é Deus acima de tudo. Mais uma vez queremos aproveitar este momento, agradecer a todos que estão nos ver, dizer que você é uma bênção. Permaneça aí sentado, permaneça a nos ver, porque é uma bênção. Irmão Gildo, 5 figuras que se calhar que você poderia agradecer. Eu pude entender que aqui você falou da sua mãe, falou do homem de Deus. Queremos saber no máximo 5 figuras que você hoje diz sim, porque acredito que nisso há pessoas que de fato usadas por Deus ajudaram em poucas partes. Por exemplo, no meu caso também tive alguém que foi usado por Deus para me auxiliar. 5 figuras, fale de 5 figuras. Se calhar que você gostaria de deixar uma palavra para ele. As 5 figuras que retrataram a minha caminhada para a casa do Senhor, para perder Jesus Cristo, são os meus pais. Eu falo dos meus pais, falo do meu pai e minha mãe. Foram das primeiras pessoas antes de eu sequer se posicionar no bairro da Casquinha. Eles exortavam eu a ir numa igreja, aí pelo menos uma catequese, para poder ter ensinamentos, mandamentos de Deus, para poder saber. Já qual é o nome da mamãe e do papai? O meu pai é Sebastião Irene Carimo e a minha mãe é Angelina Silva Aníbal Alfazema. Então são das 2 pessoas que dentro de casa já tinham a disciplinar os filhos para poder buscar. Não é uma obrigação, mas já era uma exortação. Para não falar de nós que não fui exortado a reconhecer a Jesus. E depois de um tempo, cá no bairro da Casquinha, eu tive vários amigos. Então, tinha uma amiga de nome Zinalda, ela foi participante de uma igreja local e ao ir, eu estava conversando, eu me lembro bem, estava conversando com alguns jovens perto da minha casa. Então, ela ao ir, eu perguntei onde vai. Ela disse que vai à igreja. Então, como uma atração de todos os jovens, pensando que irão conseguir algo, então eu fiz um convite pessoal, eu disse, posso ir consigo? Então ela disse, vamos. Então, como elas já tinham uma dinâmica de sempre poderem ter espaço de converterem alguns para um bom caminho, foi paciente e me esperaram e trocar a roupa que eu tinha para levar uma roupa mais responsável que uma calça para poder estar naquele lugar. Comecei a participando, minha mãe ficou gostando daquele momento, daquela situação que eu estava vivendo, que era o gosto de ouvir a palavra. Sempre que voltava, dava a retratar as pregações dos temas, os versículos, os capítulos. E também a 4ª pessoa foi o presbítero do próprio Pai na Fé, Filipe Camis. E completando com esses, dão 5 pessoas que foram as principais para que eu possa estar dentro da igreja. E dentro da igreja tem mais várias pessoas. Se eu for a retratar todos, alguns que eu posso esquecer, podem ficar ofendidos. Porque bem sabe, eu sou um homem muito social em todos os lugares. Acho bem. Eu creio que algumas pessoas que forem a ver esse vídeo vão estar aí, porque não falou meu nome, porque não falou meu nome. Então, são as 5 pessoas que me deram a tendência de buscar ao Senhor. E são 5 pessoas que eu até hoje tenho o privilégio de estar com vocês ouvindo essas pessoas. Porque o Senhor dá graça até hoje para que elas possam estar sobre a terra. Graças a Deus. O nosso tempo já é escasso, o nosso tempo, na verdade, ela já nos foge. Queremos aproveitar este momento para deixar algumas palavras de agradecimento para casa, a família, no geral. As minhas palavras de agradecimento a Deus, eu dou graças ao Senhor por ter zelado a minha família. Mesmo que aconteça dores, enfermidades, como padeceu o servo Jó, nós reconhecemos que por últimos instantes, diz a palavra, diz que por fim o meu Senhor vive, ele se levantará para me auxiliar. Então nós sabemos que nós, quando estamos dentro de uma cerca, dentro de uma habitação divina, nós estamos protegidos. E se aconteça algo, mesmo nós buscando a Deus, nós devemos reconhecer se isso é para nos fortalecer ou para nos destruir. Devemos saber reconhecer se dentro de força exterior ou negativa ou positiva, para não poder amaldiçoar a Deus sem justa causa. Ele é justo e fiel para poder cumprir com todo o seu prometido.
Então, se Ele prometeu algo na sua parentela, creia que no momento certo, porque o relógio humano não é o meio que o Senhor tem. Diz nas coisas, no tempo certo acontecerão as coisas. Eu creio nessa palavra. Então, hoje eu estou aqui, eu sei e tenho em mente, sim, que as coisas que o Senhor tem preparado para aquele que crê, diz nem os olhos, nem o coração, nem subiu a mente do homem, para que possa entender o que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Então, só essa inspiração que eu vejo para o povo lá em casa. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos, na verdade nós já vamos, mas antes disso, deixa-me falar um pouco de Jesus. A palavra do Senhor diz que vindo a mim a todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não tem uma experiência com Jesus, então faça questão de conhecer a Deus, porque Deus vai transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida do nosso querido irmão, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje queremos, na verdade, se despedir de uma forma diferente. Eu não sei se posso certificar a produção, se podemos nos levantar, Produção, podemos nos levantar? Podemos nos levantar. Queremos despedir de uma forma muito diferente, em nome de Jesus Cristo. E queremos estender as mãos, queremos orar a favor daqueles que ainda não conheceram Cristo, para que possam vencer a vida. Você que vai proceder a oração em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eis que Jesus, Ele tem intercedido dia e noite para todo aquele que estão sobre a terra, para que possam alcançar o caminho, a vida e a verdade. O Senhor é o caminho para alcançar o Pai. Senhor Jesus, enviou seu Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que ministra dentro dos corações de cada um, para poder alcançar a verdade, para poder alcançar a vida no Senhor. Pai, tome conta de cada servo em qualquer lugar, meu Deus, Pai, qualquer igreja, para poder, meu Deus, Pai, evangelizar para essas vidas que estão quebrantando os seus corações, a alcançar Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos Avivamento para as Nações. Tchau, tchau. Deus abençoe. Paz.